E também tem análise com Caio Junqueira, que se junta à nossa equipe nesse sábado, acompanhando também de perto os protestos em São Paulo e também em outras cidades e capitais do Brasil. Caio, uma boa tarde para você. Renan destacou que os discursos das lideranças políticas começaram há pouco e vão na mesma linha do que os organizadores defendiam como objetivo da manifestação de hoje, falar em união, em unificação. Minha pergunta para você, do ponto de vista político: é possível falar dessa união do discurso na prática? Há um limite para isso? Se há um limite, qual é esse limite? Carol, Rafael, boa tarde a todos. Bom, vamos lá, antes disso, né, Carol, eu circulei aqui pela Paulista antes de chegar aqui na redação para olhar na condição de repórter, evidentemente, assim como no dia 7 de setembro eu estava em Brasília e circulei ali pela esplanada dos ministérios na condição de repórter também, justamente para ver e para poder comparar essas manifestações, né? Primeiro, o grito de ordem lá no 7 de setembro era muito focado no Supremo Tribunal Federal, fora Supremo, vamos dizer assim, nas críticas ali aos ministros do Supremo, e aqui muito focado, evidentemente, no presidente da República, para além de coloração, para além das faixas, né? Aqui eu notei muitos movimentos sociais, né? Movimentos feministas, estudantil, LGBTQI+, e também movimento negro e muitos políticos da esquerda, né? E lá, basicamente, no 7 de setembro, o governo em peso, né? Inclusive a presença do presidente da República, muitos dos seus ministros, o vice-presidente Hamilton Mourão, né? Numericamente, aparentemente, o 7 de setembro é maior, mas tem uma diferença de lá para cá, porque a temperatura política esvaziou, né? Esfriou um pouco, né? Depois daquela carta à nação que o presidente Jair Bolsonaro escreveu, né? Recomendado ou escrita até pelo ex-presidente Michel Temer no dia 9 de setembro. Então, diminuiu um pouco a temperatura política que propiciou um 7 de setembro, vamos dizer, um pouco mais tenso, né? Mais nervoso, né? Vamos dizer assim, do que essas manifestações de hoje, né? Passaram-se aí 15, 20 dias em que a temperatura política, mesmo em Brasília, ela deu uma amenizada. Isso colabora um pouco, deve colaborar um pouco para um número menor de manifestantes que a gente vê hoje em comparação com o 7 de setembro, mas de maneira alguma tira a legitimidade das pessoas estarem nas ruas protestando. Bom, mas vamos lá, Carol, para te responder. A minha percepção é de que esse movimento, né, que é capitaneado pela esquerda brasileira, esse movimento de hoje, ele tem sim condições de gerar um agrupamento, mas não para fins de primeiro turno, né? Tem um fenômeno interessante que o presidente Jair Bolsonaro, o bolsonarismo provocou na política brasileira, que ter uma oposição à esquerda, obviamente, mas também uma oposição à direita, né? A gente ficou desde a redemocratização muito polarizado entre PT e PSDB, né? Até as eleições de 2018, Jair Bolsonaro rompeu com isso, ocupou esse espaço que sempre foi do PSDB, e aí esse centro, que eles chamam de centro democrático, passou a constituir uma oposição também ao presidente Jair Bolsonaro. Então, Bolsonaro hoje tem duas oposições, a esquerda e a direita, e são eles que estão na rua hoje, mas com projetos eleitorais distintos para fins de primeiro turno. Mas creio que o que a gente está vendo hoje aí é um embrião de um possível segundo turno, ou seja, caso se confirmem o que hoje está nas pesquisas, o que também é incerto, né? Pesquisa há um ano de eleição é muito incerto, mas caso se confirme e sim a eleição rume para um embate entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro, deveremos ver em um eventual segundo turno boa parte da direita brasileira que está na rua hoje com a esquerda, juntos apoiando o ex-presidente Lula contra o presidente Jair Bolsonaro. É esse embrião dessa possível coligação para um segundo turno do ano que vem que a gente está vendo na rua hoje, com a união aí da esquerda e de boa parte de partidos da direita. Pensando nessa possibilidade, Caio, que você levanta agora, de projetar alguma coisa para um segundo turno na eleição, né? Embora a gente esteja muito distante disso, você acha correta a decisão, entre outras razões provavelmente, mas a decisão de não personificar essa manifestação de hoje no ex-presidente Lula? Poderia rolar uma contaminação que para esse momento aqui não é desejável?
Isso parte, Rafael, acho que muito da estratégia do ex-presidente Lula e dos partidos dos trabalhadores de deixar o Lula fechado nesse momento, né? A eleição tem muito tempo ainda até lá e para o Partido dos Trabalhadores, a cúpula do PT, eles avaliam que há mais ganhos político-eleitorais na preservação do ex-presidente Lula, da imagem do ex-presidente Lula, em ele sair na rua, porque vamos pensar, o ex-presidente Lula hoje, 45% aí nas pesquisas, né? Em alguns cenários 48%, 42% em alguns cenários, né? Se a eleição fosse amanhã, né? Um domingo, muito provavelmente ele venceria, segundo as pesquisas e segundo as pesquisas que chegam ao Palácio do Planalto também. Pois bem, tem uma estratégia de preservá-lo. Ele está surfando uma onda que ele sai aí, salvo engano na minha contabilidade, de 19 processos em que ele foi absolvido, né? O ex-juiz Sérgio Moro julgado pelo Supremo Tribunal Federal como imparcial nas ações que condenou o ex-presidente Lula. Então ele está numa posição meio que jogando parado, né? Os acontecimentos rolando, beneficiando ele. Além disso, claro, a gestão equivocada do presidente da República na pandemia. Além disso, claro, inflação, combustível, supermercado que é atingido mais rico ou mais pobre. Então não haveria e não há nessa ligação, nessa leitura da esquerda brasileira, do PT, do Partido dos Trabalhadores, por que expor o ex-presidente Lula em uma manifestação de rua agora, né? Ele fica ali no aquecimento olhando tudo isso que está acontecendo, ou seja, os processos aos quais ele foi condenado sendo revistos, sendo anulados. Quem o condenou à prisão aos 500 dias, né, mais ou menos isso, de prisão, sendo considerado parcial, né, pelo próprio Supremo Tribunal Federal. E no aspecto político, a condução do governo federal por parte do presidente da República, colocando muita incerteza na população em apoiar esse presidente da República, principalmente na pandemia e na economia. Então, para que ir à rua hoje? Se ele for candidato mesmo, ele terá obrigatoriamente que ir às ruas a partir de junho, de maio, né, do ano que vem, quando a campanha eleitoral será deflagrada, né? Oficialmente, você sabe bem, né, Rafael, deflagrada mais ou menos na metade de agosto, mas em junho já tem as convenções partidárias. E o lançamento oficial, pelo menos do que eu converso com os petistas, deve ser no aniversário do PT ali em fevereiro.